Estamos de volta com Gente de Expressão e eu e o Miura teremos hoje a satisfação de entrevistar. É um rapaz empreendedor aqui de Curitiba, ele faz parte da minha família, até mesmo o Miura falou, puxa, deve falar que é teu irmão? Com certeza, o Gustavo Cruz, que é assim que ele está sendo chamado a partir de agora, ele traz assim para vocês que estão nos assistindo muitas curiosidades. Miura, uma satisfação aí do nosso programa também ser um programa de família. Olha, Gustavo, eu vou ter que zoar teu irmão hoje. É. Olha a cara de alegria dele de poder apresentar o seu irmão, você, legal. aqui em nosso quadro. Olha a cara de felicidade que ele tá. Não tem como, né? Quem diria um dia nós receber aqui alguém da nossa família. Isso é um privilégio, né? É um grande privilégio. Isso é um privilégio. Também, não tem como não receber, né? O cara é escritor, o cara é apresentador, o cara é inventor, o cara é empreendedor. Peraí, como é que é o nome do quadro mesmo? Gente de Expressão. Pô, tá dentro disso, né? Parabéns, Gustavo. Parabéns, Maurício, por ter um irmão que é fora da curva, né? Que é fora da curva. Que gosta, inclusive, que eu sei, de viajar para fora da curva mesmo, né? É verdade. Seja bem-vindo, Gustavo. Eu que agradeço, obrigado, Miura, é um prazer sempre estar ao seu lado. E aqui, claro, com a família também, o Maurício, que para mim sempre foi uma fonte de inspiração, porque desde quando eu tinha meus 16, 17 anos, ele já me levava para fazer rádio AM em Curitiba. Então a comunicação, você falou de apresentador de TV, né? Sempre esteve muito presente, né? Sempre foi uma das motivações mais importantes, acho que, da minha vida, né? A gente vem de uma linhagem de um pai e de um avô que foram grandes oradores, então acho que está bem na veia isso, e poder passar um pouquinho do que a gente é para inspirar vocações, né? Para trazer pessoas que possam entender um pouco essa multidisciplinariedade que é tão difícil hoje, porque a gente vê muitos coaches e muita gente falando sobre faça o teu foco de atenção, né? E muitas vezes eu encontro pessoas, né? Eu vejo em você também, Miura, né? E no Maurício também, pessoas que têm essa multidisciplinariedade e conseguem, de certa forma, pouco a pouco, conduzir diversos trabalhos ao mesmo tempo. Para mim é um prazer estar aqui. A gente sabe, Miura, que eu fico suspeito até em fazer uma entrevista com um irmão. Mas como nós frisamos aqui no programa, todos vocês podem ser também entrevistados. Entre em contato, o nosso canal é aberto para todos vocês. O Gustavo, ele tem essa expressiva notoriedade na sociedade, uma vez que ele já desde pequeno já despertava em casa curiosidades diferentes. E eu tenho certeza que você, Gustavo, faz a diferença não só para nossa família, como para a sociedade. O Miura destacou aqui a questão da tua criatividade. Eu acho que você poderia contar para todos nós como é que foi então esse despertar, uma vez que você, muito criança ainda, já tinha uma vocação para poesias, para algo que despertava esse lado artístico do Gustavo. Bom, veja só, né? O pessoal que está em casa, Miura, o Maurício. Quando eu tinha 8 anos, Miura, né? Eu estava em casa e a gente veio de uma família que sempre teve os estudos espirituais, né? Porque o espírita não é só uma religião, né? Todos nós, eu acredito, somos espíritas, né? Somos espírito. Então, a nossa família sempre foi muito estudiosa nessa área do espiritismo, né? E não é uma questão de uma religião, é uma questão de que nós somos um espírito vivendo uma vida carnal, né? Numa experiência de vida. E eu, aos 8 anos, tive uma experiência traumática, que muitos dizem que é o pavor noturno, o pavor do sonho, né? Que você se trava completamente e não sabe o que está acontecendo. E eu estava sonhando e dormindo e percebi que no meu quarto, abrindo os olhos, assim, ainda em sonho, eu vi que tinha 2 seres no meu quarto, sabe? Foi meio assustador para mim, com 8 anos. E aquilo despertou em mim uma série de medos, uma série de circunstâncias novas e de possibilidades diferentes do que a gente está acostumado a perceber. E a partir daí, eu já bem jovem, né, comecei a me despertar, tanto para me encorajar, para entender o que significa né, você sobrepujar esses medos, e também me abrir a outros caminhos e possibilidades. Então, aos 8 anos, eu redigi uma poesia
sobre o medo. E ela é profunda até hoje, estou com 46 e ainda acho que às vezes, puxa, parece que não fui eu que escrevi e de fato talvez não tenha sido, né? Talvez uma inspiração maior para tentar entender o que era o medo. Então eu disse o seguinte, medo é olhar para os olhos negros de uma pessoa, de uma criança? Ou medo é simplesmente um pavor que nunca sairá de nossas cabeças? Para mim, medo é muito pior do que filmes apavorizantes. Medo é uma dúvida de algo ou alguém. Então essa foi minha concepção aos 8 anos, meio poeta, né? Sem rima, mas de uma forma de expressar já com a palavra escrita algo que já mexia comigo. Então, a partir daí tive outras experiências, né? E que culminou recentemente agora, no início desse ano, com o meu livro, que já estava meio entalado em mim, assim, me gritando para eu escrever esse livro, que era contar as 10 mais significantes projeções astrais, projeções da consciência, viagem astral, tem várias denominações hoje, é o duplo eu, que os egípcios falavam, dessas saídas extracorpóreas quando você está num estado de consciência dentro do teu sonho lúcido, por exemplo. Então eu conto isso no livro, né? Eu fiz uma saída para uma ilha perto aqui de Curitiba, que é a Ilha das Peças, fiquei numa casa isolada, fiz ali uma compra para 10 dias e me propus a escrever os 10 temas mais importantes que eu achava que devia contar e falei, a cada dia, de manhã até o entardecer, eu vou escrever um capítulo. E em 10 dias eu concluí a obra. Teve, claro, muitas transformações ao longo de um ano para que ela se completasse. E por alegria minha, eu mandei para diversas editoras no país. E a editora Viseu, de Maringá, que é uma bela editora, e que trata de assuntos saindo da caixa, como você falou, Miura, né? E que felizmente aceitou minha obra e ela já está disponível. Então está disponível na Amazon, na Google Play, na Apple Book, disponível também no próprio site da Viseu, disponível nas lojas americanas, na Magazine Luiza, disponível na livraria da Vila, em Curitiba, onde fiz o lançamento do meu livro, e outras plataformas digitais também, inclusive na Europa, né, e também nos Estados Unidos. Gustavo, dá uma palhinha de uma dessas viagens astrais que você conta no teu livro. Você sabe que tudo... Tem uma que eu acho que é a mais chocante e talvez a que mais desperta interesse, né? E que foi por causa disso que eu escrevi o livro, né? Eu não quero contar muito spoiler do livro e acho importante esta passagem, porque numa destas que eu já mais maduro, agora próximo dos 40 anos, eu tive uma experiência muito interessante que eu fui arrebatado do corpo e saí para fora do orbe terrestre. E nesse espaço, vácuo, que eu estava, fui me distanciando muito rapidamente da Terra, até chegar muito perto do Sol. E quando eu estava meio ali, né, eu já acreditando que talvez fazendo o meu passamento, né, eu já estava quase que me integrando à possibilidade de não estar mais aqui entre nós, vou confessar, eu olhei e tinha um pontinho azul lá aqui na minha cabeça, era a Terra, né? E ao meu lado surgiu um anjo muito belo do meu lado, e me disse, de onde que você veio? Eu falei, eu vim daquele pontinho azul lá. Ele falou, mas como é o nome lá? Eu falei, lá chamou de Terra, vim da Terra, né? Ele disse, aqui nós não chamamos de Terra, nós chamamos aquilo lá de a Grande Mãe. Ela é a Grande Mãe. Você viu da Grande Mãe? Eu falei, vim. Daí ele disse, interessante, alguma coisa assim. E daí ficamos naquele momento, acho que meditativo, até que eu fui... uma força superior foi me levando de volta para a Grande Mãe, fui voltando para a Terra. Na hora que eu cheguei, né, assim, Miura, né, e vi a Terra enorme, né, como o globo terrestre, em cima do globo, assim como se fosse, né, vestindo a Terra, estava a Nossa Senhora. Ela é do tamanho da Terra. Né, um esplendor de luz, a Grande Mãe, né, a feminilidade, a água, tudo naquela projeção. Porque nesse momento as palavras elas são como blocos de informação e é grande a informação a respeito disso, né? Não é uma conversa normal, é uma conversa telepática, né? E eu olhei aquela grande figura e disse, eu vou entrar nela. E entrei, era uma escuridão completa, até que lá no meio da Terra, né, no centro de luz, tinha uma ponta de luz, um sol enorme. E eu fui me aproximando, quando eu cheguei lá, encontrei com Nossa Senhora.
E não sei se eu conto a história toda aqui, né? Aí é contigo. Mas eu sei esse que não pode dar encontro, spoiler, mas eu sou curioso. Esse encontro foi fantástico para mim e foi um momento que eu encontrei Nossa Senhora numa fraqueza dela. E ela confidenciou o que estava acontecendo para mim e me disse, olha, Gustavo, eu gostaria que você passasse essa mensagem. E eu disse, mas poxa, quem sou eu, né? Para passar uma mensagem dessa magnitude, que realmente é uma mensagem de amor, de entendimento sobre ela e de compaixão nossa com ela para com um pedido de socorro a Deus, né? Então, eu deixo isso tudo escrito, né? E foi por causa disso, muitas vezes, que fui lembrado todo instante, talvez pelos meus guias espirituais ou espíritos mais ascensionados, que me disseram, Gustavo, escreva realmente esse livro, você precisa contar essa história. Então, o 10º capítulo é a história que eu encontro Nossa Senhora. E qual é a mensagem? Você pode falar pra gente? Olha, eu vou te passar, então, que é assim, ela disse o seguinte, Gustavo, não vou lembrar exatamente, e no livro eu estava muito inspirado para poder contar essa história, porque eu sempre quando eu conto ela mistura um pouco, porque as palavras não são exatamente as palavras, mas ela é mais ou menos, ela quis dizer assim, eu estou aprisionada aqui há praticamente 2000 anos, né? Eu sou um ser da Terra, né? Eu vim da Terra, o meu espírito ele foi formado na Terra, e esta egrégora que foi formada a respeito do meu nome, né? De interceder pelos homens, ela funcionou até um certo momento. E eu pude, de certa forma, ser preenchida por essa energia divina e poder contemplar os humanos, né, e as pessoas carentes e todo mundo que me pediu com milagres ou então com benesses, né, da minha oração para com os humanos. Mas chegou um momento de iniquidade tão grande na Terra que não há forças mais, não há energias mais, eu estou esgotada nesta minha posição, porque houve uma inversão total e ainda que me peçam agora, eu não consigo mais, né? Então eu estou esgotada. Mais ou menos isso, Mira. E ela me disse assim, eu gostaria que você, Gustavo, pudesse pedir para as pessoas que ao invés de pedirem para que intercedam por mim, para algum causa e ganha, agora peçam para que Deus me ilumine, para que eu consiga sair desse estado de escravidão que estou, para que eu consiga também ascender aos outros patamares de evolução que são necessários para a minha existência. Então, me pareceu que ela estava presa nesse envolvimento de egrégora, né, e que ela pedia socorro nesse sentido. Então, foi muito bonito, nós nos abraçamos e nos fundimos numa espécie de luz ali, né, vi que nós ficamos bem, eu vi ela também, no primeiro momento, ela estava com roupas como frangalhos de roupas, mas depois, no final dessa conversa, ela já estava assim, mais edificada, né? E daí nos distanciamos e eu voltei para o meu quarto com a nítida presença, né, do seu semblante, da sua conversa, né? E foi isso que realmente me motivou a terminar o livro, escrever o livro e compor essas palavras aí para que a gente possa tentar entender melhor, porque quando a gente vem para a Terra, Miura, né, Maurício e telespectadores, a gente vem aqui com esse corpo, né? Uma dádiva celeste, nós recebemos esse corpo, mas não vem o manual de instrução. E longe de eu trazer um manual de instrução para nós, são, acho que, chispas de luz, insights que possam servir para que a gente possa também entender que as nossas possibilidades, numa ampliação de mente, possa nos traduzir em experiências que são experiências próprias, individuais, que a minha experiência é completamente diferente da experiência de qualquer um que possa ter uma experiência como essa, mas que todo mundo pode ter uma experiência como essa, todo mundo pode ter um aprendizado, trazer esse aprendizado desse mundo dos sonhos que nós temos todas as noites, com a projeção da nossa consciência. Gustavo, eu confesso para você que eu, Miura, sou muito religioso, mas muito mesmo. Acredito, você lá de cima, não vou dar nome porque eu entendo que existe muitas diferentes religiões com nomes distintos, mas eu acredito no ser lá de cima. E acredito numa, não é uma frase, mas é um tema que eu carrego dentro de mim. Por que a gente vai, por que eu vou ficar orando, ou melhor, pedindo algo para alguém lá de cima, se eu posso simplesmente arregaçar a manga, trabalhar e agradecer alguém lá em cima.
Então, eu sou muito mais a agradecer do que pedir, do que simplesmente pedir. Talvez até seja por esse motivo que Nossa Senhora, como você fala, esteja cansada, que realmente, né, é difícil nós, homens, mulheres, o ser humano, agradecer. É mais fácil a gente pedir, né? É muito mais fácil pedir do que agradecer. Mas eu, por mim, no meu dia a dia, a minha tendência sempre é agradecer. Mas, ó, que história bacana, hein? Tem gente que não sabe agradecer também, né, Miura? Que não sabe nem o que está acontecendo, não tem consciência, né? Porque esse dia eu estava lendo até uma frase, estava dizendo assim, tem que viver porque a morte é uma só. Daí é ao contrário, né? Você tem que entender que a vida é todo dia. E agradecer, acordou, agradece, né? Então, tem gente que não sabe agradecer, não tem essa percepção do quanto isso é fantástico, né? Você estar presente, vivo. Viver é fantástico, né? Isso é maravilhoso. Viver. Só que como nós mesmos não temos essa percepção, né? O passado foi ontem, um ensinamento esplendoroso. O futuro é o amanhã. Ok, é uma visão que a gente pode sonhar, ou melhor, realizar, né? Mas o agora é a dádiva lá de cima, é o nosso presente. Então, viva o momento, viva o agora, agradeça sempre que você puder, que é o que eu acredito. Mas, Maurício, agora entendi, porque você estava todo feliz de estar recebendo o seu irmão aqui. Rapaz, que histórias, hein? Eu diria, Miura, que para a família, o Gustavo, ele sempre foi esse homem criativo, né, maravilhoso, uma pessoa muito coração. A você que está assistindo e acompanhando a entrevista, então vá lá e procure Tirando os Pés do Chão. É um livro sensacional e que vai fazer também você aprender como fazer uma viagem astral. Eu e o Gustavo tivemos a oportunidade de ir para Foz do Iguaçu e um grande amigo do Chico Xavier, ele trabalhou muito as projeções e tem um instituto lá que se chama Conscienciologia. Então, você podendo ter conhecimentos de como, de forma consciente, fazer uma viagem astral, poder ter este enriquecimento, que o Gustavo trouxe para nós é algo diferente. Realmente, isso daqui foge um pouco da caixa normal das pessoas, mas se nós procurarmos hoje, Miura, a definição de felicidade, ela está dentro de uma realidade ou fora das realidades, mas fazendo com que a gente se sinta bem. O Gustavo é esse semblante de uma pessoa que está bem com a vida e que ele tem também outras curiosidades. E aqui vem já a pergunta, Gustavo, empreendedorismo. Como que você vê hoje o brasileiro que quer empreender? A gente sabe que você criou diversos produtos, hoje traz até um robô aqui de última geração para conversar com todos nós e dizer o que a tecnologia pode auxiliar na área da saúde, por exemplo. Veja, Maurício, né? Eu sempre quis... Estou pronto. Já está até pronto aqui para conversar com a gente. Ao longo da vida, Miura e Maurício, né, vocês estão em casa, né, eu sempre quis inventar moda, né? Então, foi muito legal nessa infância, que eu inventava carrinho de rolimã, né? A vida inteira, então, na rua, brincando. E o empreendedorismo que você falou primeiro, Maurício, né? Eu com 18 anos, na nossa época, você tinha que ser emancipado se você quisesse trabalhar com CNPJ, né? Então, 21 era a idade, maioridade na época no Brasil para as questões cíveis. E eu, com 18 anos, já pedi para o meu pai, puxa, me emancipe, eu quero trabalhar com vendas. E daí montei uma lojinha já de pneus lá em Ponta Grossa. A gente importava pneus importados, seminovos dos Estados Unidos, né? A família importava. Então começou ali. E eu, a partir dali, eu nunca mais na vida imaginei que eu pudesse ser outra pessoa senão um empreendedor. É claro que a cada dia que passa, a gente né, vai tentando driblar as questões burocráticas, até o governo tenta fazer isso, né, a todo momento, para que a empresa seja feita mais rapidamente e tal, e encontrar parceiros nessa vida para empreender, acho que é um dos preceitos básicos que a gente tem que se unir. Então, eu me uni a algumas pessoas muito boas na vida, né, como um CEO de uma telemedicina que existe lá em Santa Catarina, que atende todo o Brasil a mais de 80 mil famílias, e ainda tem mais de 80 mil famílias para crescer.
E então eu trouxe uma parte de tecnologia para esta empresa e a gente criou a Plural Card, que é um cartão de benefícios que cuida desta parte médica, principalmente, como a espinha dorsal da empresa, né? Temos 15 especialidades médicas, né? Então, urologia, ginecologia, coisas interessantes que a gente nunca imaginou que pudesse fazer virtualmente e que hoje pode ser feitas, psicologia, psiquiatria, né? Diversas modalidades médicas e que são atendidas pelo seu celular e quando não, em alguma empresa, alguma UPA ou algum sindicato, né? Ou ainda em farmácias, através do assistente virtual, que é o Robius, da empresa Human Robotics. Um abraço ao Olivier, né, que desenvolve com a gente o robô Robius da Plural, né, e que faz uma triagem e que logo em seguida já nos dá a consulta médica com o médico conversando com a gente. Né? Então, O médico conversa com a gente aqui? Aqui. Ele aparece o médico aqui, né, logo depois da triagem. A carinha do robô sai e Sai vai... a ver o médico na hora, para atendimento médico. E dá para tocar? Vamos lá. Olá, eu sou Robius, o assistente virtual da Plural Card. Vou te fazer algumas perguntas para começar nosso atendimento. Vamos lá. Olá, poderia digitar o seu nome, por favor? Eu vou pôr aqui Gustavo, né? Eu vou fazer um atendimento para mim. Várias funcionalidades podem ser agregadas aqui. Gustavo, por favor, digite sua data de nascimento. Ele está integrado com o ChatGPT, né? Então... E ele tem essa possibilidade de ficar guardando esses Agora, dados. seu número de identificação do plano Plural Card. Aqui é o meu CPF, né? Ele já identifica que eu estou dentro do quadro, senão ele vai fazer uma venda para mim. Gustavo, agora, descreva brevemente seus sintomas ou razões para buscar atendimento médico hoje. Eu estou com muita dor no fundo dos olhos, estou sentindo que eu estou ficando, acho que com enxaqueca, algo parecido. Você pode Ele falar. escreveu aqui, ó. Você tem alguma condição médica manda- pré-existente que gostaria de mencionar? Sim, você conversa com ele. Não tem nenhuma condição médica existente. Já teve algum problema de saúde semelhante anteriormente? Não. Vamos adiantar. Em uma escala de 1 a 10, quão grave você considera seus sintomas? A minha dor de cabeça está alta aqui, então eu vou dizer que eu estou com uma dor de cabeça 8. De 1 a 10, né? Você está experimentando algum sintoma grave que requer atenção imediata? Não. Você está atualmente tomando algum medicamento? Então ele vai uma série de perguntas, Se sim, quais? vai perguntar quais medicamentos você está tomando, né? E ele vai mandar para o teu Gustavo. médico. Pergunta se estou com alguma alergia. Caramba, eu gostei da parte que você pode falar com o negócio aqui. Eu acho que, ó, É o computador que está interagindo. E daí ele chega a chamar o médico dele, Chama o Gustavo. médico. Chama E o o médico vê você... Veio pela Por essa aqui. câmerazinha, né? Ah, Não sei se lá se tá ligado na tomada ali, que ele tem que estar ligado na tomada para estar com o áudio funcionando, né? Você vai pedir meu telefone, né? Eu vou pôr não precisa 1, nem 2, pôr. 3. Não precisa nem pôr, era só pra gente ver. É, É mais ou menos. E interessante. ele vai aí, até ele vai perguntar mais uma vez sobre alguma coisa que eu possa dizer a respeito dessa minha doença, né? Se eu quero receber todas as informações por e-mail, por mensagem de texto, por telefone, né? Vou escrever por e-mail, já estou cadastrado no meu e-mail, depois eu vou receber esse relatório. E Bacana. Isso aqui, então, substitui o atendimento médico... a triagem. Aquele primeiro É o primeiro atendimento. atendimento médico, né? Ah, E que isso também tem... Ó, tá tudo bem, eu não preciso de mais nada, obrigado. Ele, ó, está tudo bem, não preciso de mais nada mais, obrigado. E ele vai entregar essa outra informação para o médico, né? E assim ele teria que entregar ali. cara, que interessante. E isso tem aí. um aplicativo também do Aqui celular. ele foi direto para o meu médico, ó. Ele vai entrar diretamente na conta da Plural, né? Aqui, se já tiver logado, já estaria logado aqui, né? No caso, e daí ele entra no aplicativo, e o aplicativo já está com o médico, já sabe o que aconteceu, e ele já vem automaticamente. Você pode ter uma assistente, né, com esse robô. Por exemplo, tem uma lista de pessoas que vão ser atendidas, né? Então, o Maurício vai ser atendido por um oftalmo, né, você por um psicólogo, e assim. Então, eu tenho uma lista de atendimento. Terminou aqui, ela já passa para o próximo, passa para o próximo. São médicos espalhados em todo o Brasil, com clínicas em todo o Brasil.
né? Existe uma capacidade enorme de absorção ainda, 80 mil pessoas, 80 mil famílias podem ser beneficiadas com isso aqui ainda, né? Então, a gente tem tido contratos com sindicatos, né, com empresas, está bem avançado. Uma ideia inovadora, né? É uma ideia inovadora. Uma ideia inovadora. E Que aí até então estava surgindo só aquele telemedicina, É. agora é uma medicina diferente, né? E você tem tudo isso aqui no celular também, né? Isso aqui é para você ter um totem de atendimento médico especial. Às vezes a pessoa não tem ainda, né? A Pluralcard. Então ela Tudo isso que a gente está vendo, pelo que eu estou entendendo, está dentro do celular. Também você tem ou seja, nós carregamos o médico no nosso bolso agora. E aqui eu vejo aqui, né? Todos os atendimentos médicos que eu já fiz, né? Tem as minhas receitas médicas, todas elas ali com PDF. Já sai com o símbolo do Ministério da Saúde, diretamente do Ministério, com o QR Code para você fazer a compra, né, na loja, na farmácia. E você faz todo o teu agendamento técnico por aqui. Hoje em dia, a média de atendimento médico é de 17 minutos, que é maior do que presencial, né, e muito superior às outras telemedicinas hoje, que tem uma média de 12 minutos de atendimento médico, em média, né, por profissional. Hoje em dia, 80% de todas as consultas médicas que você vai fazer numa UPA, né, num posto-serviço, não precisam do contato físico do médico com o paciente. Então, a telemedicina ela vem para ajudar, e houve um grande avanço ainda na pandemia, né? Então, a mão na roda, o brasileiro ainda está se movimentando para ter esse tipo de tecnologia. É uma tecnologia disruptiva. Nos Estados Unidos, todo mundo tem seu médico particular, todo mundo tem no seu celular, na palma da sua mão, o seu médico, e aqui, né, com preços módicos, é R$ 26,90, é o preço mais módico que você tem acesso à telemedicina ilimitada, com consultas ilimitadas com o clínico geral, o titular e mais 5 pessoas. Basta entrar no pluralcard.com.br e fazer sua inscrição, ou ainda, se você é profissional né, do empreendedorismo, você pode também entrar em contato conosco e a gente faz uma lista de todos os seus funcionários, e todos os seus funcionários e as famílias dos seus funcionários, principalmente, também vão poder ter acesso aos médicos que estão de plantão 24 horas por dia para atender a sua chamada. Tem uma curiosidade, Miura, que é sobre a cannabis, né? Está sendo muito utilizada a cannabis e a Pluralcard parece que tem um diferencial, né, Gustavo? Eu durante muitos anos, né, eu sou um entusiasta também nesta área médica da cannabis e né, do CBD, e o CBD tem ajudado muitas pessoas, pacientes, que se utilizam, e ele vai olhando para tu, você vai... Então, o que eu criei? Criei uma equipe médica no Brasil inteiro, chefiada pela doutora Stephanie Pastore, ela que é uma entusiasta da área, é prescritora de CBD. Hoje o CBD ele pode ser importado, né, tranquilamente, pela Anvisa e também pelo Gov, sistema Gov. Você tem que ter uma prescrição de um médico que te orienta a usar esse tipo de medicação que está em larga escala sendo usada no mundo inteiro. Então, hoje, a Pluralcard tem alguns parceiros médicos, né, na Califórnia ou também na Itália, que entregam esses medicamentos, entre outras também possibilidades que existem no mundo afora. Hoje, a Anvisa tem mais de 1.000 links de acessos de compras fora do país, tudo regulamentado, vem de fora esse medicamento, e auxilia muito, sabe, Miura? E você que está em casa deve saber também que pessoas que têm convulsões, né, de 30 convulsões, 20 convulsões por dia, chegaram a ter uma convulsão por mês, né? O mal de Parkinson também, um alívio imediato dos sintomas do mal de Parkinson. O mal de Alzheimer também está sendo estudado, tem sido utilizado. A ansiedade, a insônia, e inclusive agora um lançamento que está sendo comentado no mundo inteiro, que eles estão chamando de Ozempic canábico, né? Porque é um líquido que encontraram, que é o THC, que faz parte da combinação da planta da maconha, você retira completamente o THC e usa só o CBD. Então, alto índice de CBD e mínimo índice de THC. A própria planta, a própria semente da planta já não tem essas capacidades do THC. Mas existe o THC, na verdade, ele é bom muitas vezes para algumas doenças, como, por exemplo, o câncer, porque ele entra no teu sistema nervoso central e ele te dá uma sensação de que você deve se alimentar mais. Então, ele é um abridor de apetite. Só que eles descobriram que na própria planta
tem um oposto dele, que é um THVC mais C, uma coisa assim. E ele inibe a vontade de comer. Então ele é o Ozempic, que esse remédio está todo mundo usando, né? Que é um inibidor de fome. Então também para as mulheres, né? Muitos homens também, que têm às vezes problemas com morbidade, né? Por causa do peso, né? Eles estão se utilizando muito do CBD. Então a gente tem médicos prescritores em todos os planos. Basta você entrar em contato com a Plural e você gostaria de conversar com um médico prescritor de CBD, e daí se abre um leque hoje, né, desse estudo fantástico que está sendo feito no mundo inteiro, e que a Pluralcard é pioneira também nessa... Gustavo, podemos falar que você é um grande estudioso, né? Porque você está entrando numa seara de saúde, falando aqui com bastante propriedade sobre o uso de medicamentos, não sei se pode ser classificado assim, Sim. Isso, né? Uhum. O uso de como é que se pode falar isso? Que não é um medicamento, né? Que medicamento tem que ser passado por médico. Não, mas o médico ele realmente tem que prescrever esse medicamento. Tem que ser prescrito. É prescrito. É que o Brasil ele não produz esse produto aqui no Brasil. Né? E você fala com bastante propriedade isso. Mas, olha isso, o homem fala de viagem astral, escreve livro, fala com propriedade de saúde, traz um totem, de última robô, geração. É uma inovação daqui. Fala um pouco mais de você pra gente, que eu tô vendo que não tem fronteira aqui. Eu acho que assim, né? Hoje a gente tem visto muitos jovens, né? E é até preocupante, eu vou te dizer assim, porque a gente vê que todo mundo sabe um pouco de tudo, né? E não se aprofunda muito, né? E hoje em dia, é o que você falou, Miura, né? Não basta só também você estar envolvido em algum negócio, né? Eu acho que tem que entrar de cabeça, o estudo é diário, é contínuo. Então eu tenho reuniões com médicos toda semana, com a direção médica da Plural. Então a gente acaba absorvendo, a gente acaba, né, entendendo melhor também o que é o paciente, o que é o médico, quais são os nossos direitos também. Venho da área do direito também, né, sou advogado. Então, para mim tem sido prazeroso trabalhar com a saúde, Miura, porque a gente está falando de espiritual, vou voltar para o espiritual também de novo, né? Eu já me experimentei em diversas religiões, né? E também em filosofias. Então, hoje eu sou reikiano nível 3, né? Faço a barra axis, né? Eu faço essas medicinas integrativas hoje que falam-se muito, né? Então, a área de saúde, a área médica, esta saúde com o outro, a empatia, só de ter uma empatia com uma pessoa, uma energia vibrante e mais positiva, isso tudo faz parte da saúde do corpo. E hoje eu tá com essa, parece que é uma bênção receber pessoas tão importantes na minha vida que puderam me fazer entrar nesse negócio de empreendedorismo na área de saúde, porque acredito que é uma missão de vida, né, desde de criança, né, e fui crescendo assim com essa ideia de realmente poder dar algo a mais para as pessoas. E acho que a medicina faz parte dessa missão nossa. Tirando saúde, tirando escritor, tirando empreendedor, o que mais o Gustavo faz? Ou melhor, o que mais o Gustavo criou? Você sabe que eu tive uma experiência muito gratificante na TV, né, que foi o que me despertou a ideia de fazer meus programas de TV, né? Hoje eu estou com um programa nacional, né, uma rede aberta de TV nacional, que é a CNT, faço o programa Plural Show, né, que é um programa voltado à musicalidade, arte e cultura, né, e esse bate-papo que a gente sempre tem lá também. Né? Então, com muito prazer faço esse programa semanal, mostro os talentos do Paraná para todo o Brasil. Né? Eu já tive uma experiência na TV Transamérica de trazer 70 bandas também para tocar todos os dias de forma ininterrupta, ao vivo, com premiações nacionais. Então, eu sou da arte também, nesse sentido, né? Sou violinista dos 8 aos 15, depois, agora de vez em quando arranho algumas cordas, mas gosto muito da música. E trabalho muito com essa pluralidade de conversa, principalmente da cultura e da musicalidade. Né? E eu tive uma experiência na TV, no início, que eu estava contando, que eu fiquei vendendo joias na TV. Então, fui apresentador vendedor de joias na TV. A senhora e o senhor que não me assistem, de repente, já deve se lembrar. E durante muitos anos, 6 anos. E fui até o topo da carreira de vendedor de joias, que é lá que a gente chama aqui em Curitiba, que é esse polo de vendas de joias, que é o medalhão persa, né? Que é
foi uma aula de aprendizado de vendas e de comunicação, sabe, Miura? Então lá eu pude aprender o quanto um sorriso na câmera faz diferença para quem está em casa. Assim como um bocejo hoje, todo mundo boceja, né, quando está junto. Às vezes um sorriso na câmera aqui desperta milhares de sorrisos do outro lado. Né? Uma palavra que você fala aqui, o telefone toca para atender um telefone para comprar alguma coisa. Então, o poder da palavra, o poder de comunicação, isso são coisas muito fundamentais, né? E que a gente sempre está se vendendo, né? Está conversando, então quem está no comércio sabe disso. Então, eu me experimentei muito também na TV. E de lá surgiu uma joia, que daí depois o nosso editor vai mostrar aí também. É uma joia para as mulheres, né? Eu vendo essa joia há 5 anos, é um conjunto. Ela é de prata 975, é uma prata super pura, né? Quase pura, integral. E que você tem uma troca. Lembra aquele relógio que você trocava a pulseira? Uhum. Esse é um anel que troca as pedras naturais brasileiras. Então você tem um conjunto com 7 pedras naturais brasileiras, cada pedra tem sua energia, tem a sua identificação de projeção da pedra, né, energética, e as mulheres têm amado esse conjunto. Se chama Erova, que em Tupi-Guarani quer dizer transcender, transmutar-se, né? Inclusive, se for lá no Instagram, lá na Erova Oficial, você vai ver, tem um pajé do Acre que fala uma palavra linda em Tupi-Guarani, e daí no final ele fala Erova, né? Transforme-se você também. E foi bem interessante esse papo com esse pajé, porque eu disse para ele assim, poxa, pajé, né, você pode falar sobre a pedra natural brasileira? Ele disse, não, Gustavo, pedra fica no solo e deve ficar lá. Eu falei, mas as mulheres não são as coisas mais lindas que o homem inventou, né, que Deus inventou? Ele disse sim. Eu falei, não seria natural a gente ornamentá-las com joias e com preciosidades que a mãe terra pode dar, e a energia da terra para que elas se tornem ainda mais edificantes, né? E daí ele olhou para mim e falou assim, tá bom, Gustavo, vou gravar. E ele gravou, né? Ele estava, no primeiro momento, não estava muito convencido, né? Que a gente deveria explorar a Mãe Terra. E depois ele entendeu. E a palavra é belíssima. Não sei dizer aqui hoje, tem que pesquisar lá para ver, né? No Instagram. E além disso, depois, né? Fazendo a caixinha de embalagem, com um amigo meu, a caixinha do estojo da Erova, eu acabei desenvolvendo a Music Box. A Music Box, sabe quando você coloca o celular embaixo assim e dele aumenta o som? Sabe? Uhum. Então a Music Box ela segue esse mesmo preceito, nesse mesmo princípio. Ela é feita de EVA e de madeira reflorestada. E aqui no verso você pode colocar a sua logomarca, o seu QR Code indicando músicas ou sites, etc. E você deixa o seu celular aqui e daí ele aumenta 2 vezes mais o som de uma forma bastante tranquila, assim, bem legal. Então eu acho que mais ou menos podia resumir um pouquinho das coisas que eu tenho feito, né? Tenho advogado de vez em quando também, quer dizer, a gente tem que se virar nos 30, né? E olha, não é fácil, mesmo com todas essas coisas, né? A luta para pagar o cartão de crédito no final do mês é difícil. A cabeça da gente fica pensando, em a gente sempre se desenvolver, né? O network é muito importante para o empreendedor e a gente tem que saber se virar e encontrar nessa multiplicidade de coisas que acontecem na nossa vida, pessoas, né, e ambientes que a gente possa crescer e se desenvolver. Olha, Maurício, vou te contar, viu? De tudo que ele falou, eu confesso que eu vi um item em comum em todos os negócios que ele faz. Eu não sei se vocês aí prestaram atenção, mas eu vou contar um segredo que eu estou percebendo. Tudo que ele faz, seja livro, seja mídia, seja aqui, tecnologia, vou chamar assim, né? Essa inovação, que até achei interessante, é o I de inovação, tudo que ele faz, até o anel, tem uma essência que é comum, é o bem-estar das pessoas. É sempre, né? Você está falando de espiritualidade, eu estou interpretando que você está falando assim, mostrando para as pessoas o que pode ser bom, né? Como fazer, né? O que é a tua experiência para que as pessoas cresçam, evoluam. Está cuidando aqui de plural card, que é saúde, está cuidando das pessoas novamente. Que aí uma é saúde, não é física, né? É espiritual, outra é saúde física. Aí você está indo para vender joias para enfeitar as pessoas, cuidando do bem-estar das pessoas.
tá fazendo a musiquinha, porque nada melhor que escutar, né, uma música, né? Acalmar o espírito, como a gente fala. Pô, vejam isso em comum, sempre zelar, cuidar e dar oportunidade às pessoas para ficarem melhores. Parabéns, viu, Gustavo? Parabéns. Gostei do teu poder de síntese, eu achei legal Eu, também. eu vejo isso aí, Miura, como uma palavra muito simples assim. Servir. Nós nascemos para servir. Nada melhor do que ser servido. Mas quando você serve, eu trago um copo d'água para você e vejo a tua satisfação, que está com sede, e a tua alegria de poder, então, entender que tem alguém com carinho olhando por você. O Gustavo, eu acho que sem sombra de dúvida, ele traz para nós essa mensagem. Como o Gustavo iria dizer mesmo, o teu poder de síntese é maravilhoso, Miura. Existe uma frase que eu adoro também. E eu acredito nela, tá? O poder dela, eu acredito muito. Para você ser servido, você tem que servir. É servindo que você será servido. Então, rapaz, parabéns, Gustavo. Parabéns mesmo, viu? E agora, mais do que nunca, eu vou ter que enfatizar o teu sorriso aí. Obrigado. Olha o sorriso do irmão. Olha o certeza. sorriso. Nós estamos já chegando já ao final do programa, é uma satisfação, Gustavo, você estar aqui junto conosco. O Jeito de Expressão, ele traz a importância de pessoas como você, de estarem fazendo a diferença na sociedade e de poder trazer um pouco mais para todos que estão assistindo. Acho que estamos cumprindo com a nossa missão, Miura. Talvez você traga aí um irmão, uma tia, um primo, tudo é bom e bem-vindo aqui no Jeito de Expressão. Depois que você trouxe o teu, jamais, velho, jamais. Por um bom tempo, não. Muito obrigado pela Eu que presença. agradeço a todos vocês, foi um prazer e uma satisfação muito grande. E assim ficamos com o nosso Gente de Expressão. Como nós falamos sempre aqui, eu e o Miura, você também poderá ser o nosso entrevistado. Hoje foi o meu irmão, amanhã quem saiba, seja você. Um grande abraço e até a próxima.